A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor para meditação e para que venhamos nos fortalecer em Deus, porque sem a palavra de Deus a gente não avança, sem a palavra de Deus a gente não desenvolve e não crescemos espiritualmente. Por isso hoje Deus me deu uma palavra que eu creio que irá falar aos nossos corações, amém? E a leitura se encontra num livro do profeta Neemias, no seu capítulo 4, e vamos ler alguns versículos, amém? E o versículo 1 vai nos dizer assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como um despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues a sua maldade, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos nos ater até aqui, meus amados irmãos. E nesse texto eu quero abordar alguns pontos que chamou-me muito a atenção, e como exemplos e como experiências que temos que trazer para a nossa vida atual, que por muitas vezes temos não tendo o cuidado devido. E nesse texto aqui nós podemos vamos perceber que através dessa obra a qual estava sendo executada por Neemias, que conhecemos a história, o relato, ao qual ele se prontificou a ir reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que haviam sido destruídos. E aqui vemos, amados irmãos, algo que nos arremete a refletir, e principalmente nos dias atuais, que quando fazemos a leitura, parece que a leitura, aquilo que está sendo expressivo, aquilo que está sendo demonstrado, parece que não combina com a nossa vida atual. Parece que não nos traz assim um espelhamento para que venhamos absorver dessa experiência a qual esse povo aqui estava passando. E quando se trata de construção, sabemos que existe um trabalho a ser exercido. Quando se fala em construção, tem que ter um projeto. Quando se fala em construção, tem que ter toda a arquitetura, tem que ter todo planejamento. E por se não dizer, tem toda a mão de obra, tem todo o esforço para que aquilo que foi projetado venha ser finalizado. E nesse linha de raciocínio,
eu já quero enfatizar que, de forma nenhuma, quando estamos em uma obra, quando estamos determinados a uma obra, a fazer algo, temos que prosseguir, independente das adversidades, independente das barreiras, independente dos recursos, independente das oposições. Porque quando colocamos em nosso coração esse desejo, sabemos que, primeiramente, quem vai nos dar força é Deus. Quando temos esse projeto a ser realizado, primeiramente temos que depositar na presença de Deus. Aleluia. Para que essa obra ela venha ter seguimento, ela não venha parar no meio do caminho. E já vemos no início da leitura que quando eles começaram a construir, quando eles começaram a realizar a obra, já de prontidão surgiram aqueles que não gostaram, surgiram aqueles que queriam se opor, surgiram aqueles que queriam desanimar, tirar a esperança, matar a fé daqueles que estavam dispostos a fazer. E podemos perceber que, trazendo para a nossa realidade hoje, para a nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, que parece que hoje, ainda que estejamos em uma época diferente da qual Neemias estava vivenciando aqui, temos uma certa assimilação, temos uma certa afinidade, porque a obra que Neemias estava executando era algo que provia uma certa dedicação àquilo que era de Deus. Ele também teve a preocupação de cuidar, teve aquela sua afeição por aqueles que ali estavam desabrigados, estavam desprovidos. Neemias estava em um lugar que ele, por si só, poderia permanecer lá. Ele poderia não tomar partido dessa situação, porque, teoricamente, a vida dele estava boa, onde ele estava tudo bem, tudo correndo bem, mas de forma nenhuma, aonde ele estava, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu aquilo que Deus tinha colocado no seu coração já, em sua vida. Ele percebeu que não por ele estar ali, mas por aqueles que estavam sofrendo, por aqueles que estavam desamparados. Então, de imediato, ele se prontificou. Ele sentiu a necessidade de ajudar aquele povo, ajudar o seu povo. E esta foi a obra da reconstrução dos muros. E isso é que temos que ter em nossa vida. Primeiramente, não perdemos esse amor, não perdemos essa essência para com aqueles que precisam do nosso socorro, que precisam da nossa ajuda. Ainda que nós estejamos bem, ainda que para nós esteja tudo favorável, esteja tudo em paz, mas não podemos ser egoístas, não podemos ser insensíveis para com aqueles que estão necessitados. Então já vemos essa referência em Neemias. Aleluia. E por isso que eu falo, quando fazemos essa leitura e vemos o tempo atual, parece que não tem nenhum sentido, parece que não conseguimos absorver, porque hoje muito se vê o individualismo, muito se vê cada um preocupado apenas com o seu problema, cada um preocupado apenas com a sua dificuldade.
e não tendo mais esse amor, não tendo mais essa sensibilidade, aleluia, para ter essa união, fazer parte do mesmo convívio, para aqueles que estão com os muros caídos, para aqueles que estão com as suas vidas destruídas, sermos uma mão ajudadora, para que venhamos conseguir contribuir a levantar os muros, trazer justamente um ambiente de segurança para aqueles que precisam, aonde o inimigo devastou, onde o inimigo destruiu, onde o inimigo sujeitou os nossos irmãos. Por isso, essa é a obra que temos que ter com todo força do nosso coração. Nos tempos atuais, é estender a mão ajudadora. Aleluia. Não sermos egoístas com nós mesmos. E é certo, meus amados. E isso é uma coisa que temos também que pôr em nossa mente. Porque muitos têm trazido ensinamentos errados, ensinamentos que não são verdadeiros, ensinamentos que não provêm da parte do Senhor, ensinamentos que não trazem realmente a revelação, o significado, a essência do reino de Deus. Não é porque vamos fazer, não é porque vamos nos dispor que tudo será fácil, não. Vamos enfrentar as barreiras, vamos enfrentar as oposições, vamos enfrentar as acusações, as zombarias. Mas onde estará firmado a nossa fé? Aonde estará firmado a nossa vida? Aonde estará firmado o nosso propósito? E hoje é o que muitos têm feito. Por não suportarem a zombaria, por não suportarem as afrontas, por não suportarem as oposições, têm largado a obra, têm parado, têm voltado para trás, não têm estendido a mão ajudadora para aqueles que precisam. Por isso precisamos pegar essa experiência, pegar essa referência de Neemias, essa atitude de Neemias. Aleluia. Ele não precisou que Deus viesse revelar, ele não precisou que Deus viesse dizer para ele fazer, não, ele mesmo se prontificou. E às vezes nós nos colocamos num patamar, numa posição de que só vamos fazer se Deus mandar, que só vamos fazer se Deus revelar. Mas tem coisas que estão aos nossos olhos, que não precisa Deus revelar, que não precisa Deus mostrar, basta apenas termos a atitude de irmos ajudar, assim como Neemias fez. Aleluia. Não importa quem sejam os acusadores, não importa as oposições, mas temos que estar firmados naquilo que colocamos em propósitos diante de Deus. Não podemos ser separatistas, não podemos ser individualistas, não podemos ser egoístas, porque a obra é do Senhor, essa obra é do Senhor, aleluia, a obra de ajudar, a obra de acolher. Quantas vidas, quantas famílias precisando serem levantados os muros, serem ajudadas, e nós cruzamos os braços, porque achamos que algumas vão falar, algumas não vão aceitar, algumas vão se opor, mas quem está à nossa frente é Deus, quem vai nos garantir é Deus, não somos nós, aleluia, mas que temos que estar firmados no nosso propósito, porque esta é a missão da igreja. Este foi o propósito da igreja ao qual o Senhor estabeleceu com o seu id, e não ficar, é o id de ajudar, de proclamar a sua palavra, de levar a sua mensagem, para que outros tenham a mesma oportunidade. Por isso precisamos, como fala aqui no versículo 6, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Precisamos estar dedicados, não precisamos estar contínuo aquilo que foi nos demandado, aquilo que foi proposto em nosso coração. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas a igreja
tem se acomodado. A igreja, por muitas vezes, tem deixado as coisas acontecerem. Ainda que saibamos que muitas das coisas têm de acontecer porque está na profecia, porque o Senhor já falou, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que nos é devido. Aleluia. E o demais Deus fará. Nós temos que dar o nosso passo. Temos que fazer aquilo que nos foi ordenado. Por isso, meus amados, essa palavra fica para o nosso coração em meditação. Não desista. Não pare daquilo que foi começado. Não dê ouvido àqueles que estão falando o contrário, àqueles que estão se opondo, àqueles que estão dizendo que você não vai conseguir, àqueles que estão dizendo que não acreditam. Mas se esta obra você colocou na presença de Deus, do Deus dos exércitos, aquele que tem o poder, tem a força de realizar em nossas vidas, não importa quem esteja falando, vamos avançar, vamos continuar, porque a vitória vem do Senhor. É Ele quem confirmará na minha e na sua vida. Não desista, não dê ouvidos àqueles que tentam desacreditar do seu Deus. Não dê ouvidos àqueles que dizem que você não vai conseguir. Confia em Deus. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Assim como Neemias, ele foi firme no seu propósito, porque ele acreditava no seu Deus. Ele confiava no poder e na força do seu Deus. Então não desista desta obra. Não desista da obra que o Senhor colocou em seu coração para fazer. Seja sua família, seja seu filho, seja seu esposo. Aonde o Senhor colocou, entregou. Está difícil, está árduo, mas não desista, prossiga. Porque Deus já tem a vitória para a sua vida. Amém? Fiquem com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.